Olá, pessoal! Hoje quero bater um papo com vocês sobre algo que, talvez sem percebermos, está moldando a forma como vivemos e interagimos com o mundo: o vício em dopamina rápida. Para quem já navega pelas complexidades da vida adulta, entender isso pode ser um divisor de águas. Pense comigo. Há algumas décadas, o conceito de vício estava muito ligado às substâncias. Hoje, a perspectiva mudou. Nossos smartphones, as redes sociais, os jogos, até mesmo o fluxo incessante de notícias e vídeos curtos, tudo isso se tornou uma fonte quase inesgotável de estímulos. Até aqueles 30 segundos de respiro acabam sendo sugados para o feed de alguma rede social. É como se estivéssemos constantemente plugados em uma tomada de adrenalina. O problema é que essa busca incessante por curtidas, compartilhamentos, o alerta nas notificações do celular ou a próxima novidade, de uma forma constante, cansa a mente e causa dificuldades de concentração e, paradoxalmente, uma falta de motivação para as coisas que realmente importam. Muitos aqui já devem saber, mas explicando de uma forma didática, a dopamina, uma pequena molécula no nosso cérebro, é a grande orquestradora dessa busca por prazer. Ela nos impulsiona a buscar recompensas, a explorar, a aprender. É o nosso motor. Mas quando a alimentamos com estímulos rápidos e superficiais, como um vídeo engraçadinho de 15 segundos ou a notificação de uma nova mensagem, criamos um ciclo. Recebemos um pico de prazer ou curiosidade que logo se esvai. E então, nosso cérebro, acostumado a essa dose fácil, deseja por mais. É um ciclo vicioso que nos faz rejeitar os prazeres lentos, aqueles que exigem esforço e paciência, mas que trazem recompensas duradouras, como aprender uma nova habilidade, resolver um problema complicado ou construir um relacionamento significativo. Historicamente, a busca por gratificação instantânea não é uma novidade. Na Roma antiga, por exemplo, os espetáculos de gladiadores e as festas extravagantes ofereciam uma forma de dopamina para a população, distraindo-os das dificuldades e mantendo-os entretidos. Filósofos como Sêneca, um estoico romano, já alertavam sobre os perigos da busca desenfreada por prazeres efêmeros, defendendo a virtude e a autodisciplina como caminhos para uma vida plena. Ele argumentava que a verdadeira felicidade não reside na satisfação imediata dos desejos, mas na moderação e no controle sobre si mesmo. Uma pequena história para ilustrar. Imagine um jardineiro que, em vez de cuidar das suas plantas com paciência, regando-as e podando-as diariamente, tenta acelerar o processo jogando baldes de adubo de uma vez só. No início, pode parecer que as plantas crescem mais rápido, mas logo elas se tornam fracas e doentes. Da mesma forma, nosso cérebro precisa de um cultivo gradual e consistente, não de doses massivas e esporádicas de estímulo. Então, como quebramos esse ciclo? Não se trata de cortar a dopamina, mas de substituí-la de forma inteligente. Em vez de buscar o prazer rápido, direcionemos nossa energia para fontes de dopamina lenta, mas sustentável. Que tal uma caminhada ao ar livre, um novo hobby ou até mesmo um projeto pessoal que te desafie? O importante é criar uma nova obsessão, um propósito que ocupe sua mente e direcione sua energia para algo construtivo. Controlar o ambiente também é fundamental. Isso significa eliminar gatilhos, organizar seu espaço físico e digital para que ele favoreça seus objetivos e, talvez o mais importante, ressignificar os gatilhos mentais. Sabe aquela vontade de pegar o celular a cada 5 minutos? Veja como um teste, uma oportunidade de exercitar seu autocontrole e não como uma fraqueza. E a autoimagem? Deixe de se ver como alguém viciado, tentando mudar, e comece a se enxergar como uma pessoa disciplinada, com autocontrole e foco. E por fim, tente retirar do seu ambiente tudo que pode gerar hábitos que queira se livrar, como não ter aquele chocolate no armário, para quem deseja melhorar a forma, ou o iFood para quem quer tirar esse hábito que prejudica sua aparência e o seu bolso. Por fim, as recaídas. Elas vão acontecer. E tudo bem, não se culpe. Veja cada recaída como um feedback, uma chance de aprender o que não funcionou e se preparar melhor para a próxima vez. A persistência é a chave. Como um rio que encontra obstáculos, ele não para, ele contorna, ele persiste até chegar ao mar.
Espero que essa reflexão tenha sido útil. O que você acha sobre o vício em dopamina rápida? Já sentiu os efeitos disso na sua vida? Eu já. Parei de comprar o chocolate amendoim que sempre acabava não resistindo. Vamos continuar nossa conversa nos comentários. Nos falamos depois.